A moeda da mãe. Meu nome é Helena Dias, uma avó aposentada comum. Depois de uma vida de trabalho duro, eu economizei uma aposentadoria modesta. Quando minha única filha, Amélia, se casou, eu só conseguia pensar em como eu poderia apoiá-la um pouco mais. Afinal, eu sou mãe. Carne e sangue não desviam o olhar. Não importa quão difíceis as épocas se tornem, ver os próprios filhos lutarem é uma dor que nenhum pai ou mãe suporta facilmente. Desde o ano do casamento deles, comecei a ajudá-los financeiramente e raramente parei. Amélia e o marido, Tiago, moram em São Paulo, onde tudo custa uma fortuna. Aluguel, transporte, contas, o que for. A renda deles mal dava para o essencial, então eu intervinha onde podia. Então veio o bebê, e com a chegada de Mateus, Max, vieram o leite em pó, as fraldas, a creche. As despesas nunca paravam. Eu não esperava que me perguntassem. Eu oferecia a eles mensalmente. Não era uma quantia enorme, mas suficiente para alimentar Mateus e fazer as coisas funcionarem melhor em casa. O tempo voou. Antes que eu percebesse, Mateus já tinha a idade para a escola. Aquele valor de transferência de R$ 5.000 havia se tornado a despesa mais rotineira no meu orçamento. Meus velhos amigos me provocavam de vez em quando, dizendo: Hannah, você é uma mãe muito boa. Mandar dinheiro todo mês. Você não se preocupa que Tiago se acostume demais com as suas esmolas. Eu ria e sempre repetia o mesmo. Por que contar? Eles são minha família. Enquanto eles estiverem bem, eu estou feliz. Alguns me chamavam de altruísta, mas eu nunca vi dessa forma. Eu simplesmente fazia o que acreditava que uma mãe deveria fazer. Olhando para trás, talvez eu fosse um pouco ingênua. Talvez aos olhos deles eu não fosse nada mais que um caixa eletrônico ambulante. O Natal estava se aproximando e os dias estavam ficando mais frios, mas meu coração se sentia quente. Eu tinha decidido desde o início. Este ano eu passaria as festas com Amélia. Eu queria estar com eles. Eu queria que fôssemos uma família. Com 2 semanas de antecedência, comecei a preparar a ceia de Natal. Escolhi um aconchegante suéter de dinossauro para Mateus. Ele adoraria. Para Amélia, eu finalmente comprei o cachecol de cachemir que ela queria há meses. Quente e elegante, assim como ela. Quanto a Tiago, bem, ele adora café. Então pedi a um amigo de Minas Gerais, Freiburg, para me enviar grãos torrados especiais. Eu até embalei uma lata de biscoitos caseiros e uma pequena garrafa da minha cachaça usual da minha cidade natal. Quando fechei a mala, as 2 grandes bolsas estavam praticamente cheias a ponto de estourar. Eu cantarolava enquanto fazia as malas e imaginava tudo. Nossa pequena família reunida em torno da mesa, o pernil chiando no forno, Mateus devorando seus presentes na sala de estar, Tiago brincando comigo, Amélia se movimentando na cozinha. Só o pensamento afastava o frio do inverno. Aquela casa geminada de 3 quartos pertencia a eles desde o ano do casamento. Na época, eles não tinham nem de longe o valor da entrada. Então, gastei quase todas as minhas economias e até peguei dinheiro emprestado com meu irmão Roberto, Robert, para ajudá-los a comprar a casa. Lembro-me do dia em que pegaram as chaves. Amélia me abraçou com os olhos marejados. Mãe, obrigada. A partir de agora, esta também é sua casa. Venha quando quiser. O quarto com vista para o sul é sempre seu. Tiago estava bem ao lado dela. Ele não disse muito, mas ficava balançando a cabeça. Amélia está certa, mãe. Você é bem-vinda a qualquer momento. Eu me agarrei a essas palavras, como a um carvão em brasa, acreditando que havia criado uma boa filha e que tinha a sorte de ter um genro decente. Eu continuava morando na minha casinha, mas sempre que os visitava por alguns dias, eles eram sempre amigáveis e acolhedores. Nunca imaginei que essa imagem que eu havia pintado para mim, essa ilusão reconfortante de proximidade mãe-filha, pudesse se quebrar tão rapidamente. 3 dias antes da minha viagem, eu estava em frente ao espelho, experimentando uma roupa nova que havia comprado para as festas. Meu telefone tocou. Era a Amélia. Mãe! A voz dela soava hesitante, muito diferente do seu tom despreocupado usual. Amélia, o que está errado? Meu coração disparou. Um medo silencioso me invadiu. Nada importante.
ela disse levemente. Eu só estava perguntando. Você já reservou sua passagem? Ela continuou tagarelando trivialmente. A voz dela pairava, como se estivesse arranhando a superfície de algo que não queria dizer. O peso das palavras dela, a pausa entre as frases, o calor que eu havia acumulado no meu coração, se desvaneceu como uma pequena nuvem que subia do meu peito e bloqueava a luz do sol. Sim, tudo pronto, só falta ir. Por que está acontecendo algo? Houve uma pausa. Então, ela disse baixinho. Tiago quer falar com você rapidamente. Eu vou passar para ele. Antes que eu pudesse responder, a chamada já havia sido transferida. A voz de Tiago soou, educada como sempre, talvez até um pouco mais suave do que o normal. No entanto, sob aquele tom calmo, eu podia sentir um frio, uma distância consciente. Olá, Helena. Olá, Tiago. Meus dedos apertaram o telefone com mais força. Então, ele fez uma pausa, obviamente escolhendo as palavras com cuidado. Este Natal pode não ser a melhor hora para sua visita. Foi como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre minha cabeça. Agudo, penetrante, implacável. Minha garganta ficou seca. Demorou um momento, até que eu encontrasse forças para responder. O quê? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada de ruim, ele respondeu em um tom leve, como se estivesse falando sobre o clima. É só que meus pais também vêm este ano. Eles estão ficando mais velhos, têm sono leve e são um pouco apegados aos seus hábitos. Cada um precisa do seu próprio quarto. E agora, com apenas 3 quartos, um para o meu pai, um para a minha mãe e um para a Amélia e eu, simplesmente não há espaço. Meus ouvidos zumbiam, minha mente lutava para entender. Os pais dele teriam cada um seu próprio quarto. E eu, a mãe que deu todas as suas economias para a má entrada, a mulher que transferiu R$ 5.000 pontualmente todos os meses por anos. Eu disse a primeira coisa que me veio à mente. Eu posso dormir no sofá. Honestamente, eu não me importo. São as festas. Mesmo um cobertor no chão estaria bom. Eu ainda me agarrava à esperança. Certamente, eles não seriam tão insensíveis a ponto de recusar uma avó no Natal. Claro que não. Houve uma pausa de vários segundos. Tiago não esperava que eu fosse tão complacente. Quando ele contestou, a irritação estava mal escondida sob o tom medido dele. Helena, você não precisa passar por isso. A casa será uma bagunça com tanta gente. A sala de estar cheia de pessoas e barulho. Não seria confortável para você. E Amélia e eu já estamos bem estressados com o trabalho. Estávamos esperando relaxar um pouco durante as festas. Ter um tempo para nós, tempo privado. Essas palavras me atingiram como gelo. Era para isso que meus R$ 5.000 por mês estavam pagando. Um lugar nas áreas comuns, sem espaço para aquela que pagava parte da conta. Ele continuou com a voz suave, como se estivesse me fazendo um favor. Talvez você pudesse ficar em casa este ano ou visitar Roberto. A casa dele é perto e é sempre movimentada lá. Superficialmente, soava atencioso, mas no fundo era apenas outra maneira de dizer: não venha, você só atrapalharia. Meu coração afundou pedaço por pedaço. Dor, descrença, tudo me atingiu de uma vez e me tirou o fôlego. Eu lutei para manter minha voz calma. Tiago, deixe-me falar com Amélia. Eu quero que ela me diga isso pessoalmente. Um farfalhar foi ouvido do outro lado, enquanto Tiago passava o telefone mãe. A voz de Amélia era quase um sussurro, suave e trêmula. Parecia que ela estava chorando, desesperada para não chorar. Mãe, por favor, não se preocupe. Tiago não quis dizer mal. É só que os pais dele não estão muito bem de saúde e precisam descansar bem. Então, talvez você pudesse... As palavras dela se quebraram, perdidas em um silêncio que dizia mais do que qualquer frase. E, no fundo, eu ouvi claramente. Tiago pigarreando. Um som baixo, mas inconfundível. Um sinal, um aviso. Ela nunca disse as palavras, não venha, mas não precisava. A verdade estava exposta. Ela nem sequer lutou por mim, nem mesmo para dizer que eu poderia ficar no sofá. Ela havia escolhido o lado dela e não era o meu. Tudo bem, eu entendo. Consegui manter minha voz calma. Com toda a minha força de vontade, agarrei-me à minha dignidade. Então, desliguei. Assim que o tom de descagem soou em meus ouvidos, o silêncio me envolveu como um vácuo. E o mundo ficou gelado. Sentei-me paralisada no sofá, como uma marionete cujos fios haviam sido cortados.
Meus olhos fixaram as 2 malas no canto, que estavam feitas há dias, e os presentes de Natal, cuidadosamente embalados, que eu havia preparado para a família Caixas, embrulhadas em vermelho e verde brilhantes com fitas perfeitamente enroladas. Mas agora, aqueles pacotes alegres pareciam zombeteiros, como se estivessem rindo de mim. A voz de Tiago ecoava repetidamente em meus ouvidos. Meus pais estão vindo. Cada um precisa do seu próprio quarto. Cada um deles, seu próprio quarto. As palavras giravam na minha cabeça como um disco quebrado, e eu não conseguia impedir que as lembranças me invadissem. Lembrei-me de quando eles eram recém-casados, morando em um apartamento alugado degradado velho, apertado, mal habitável. Eu não podia suportar vê-los viver assim. Então, eu usei profundamente as economias da minha aposentadoria, ainda não era o suficiente. Então, peguei dinheiro emprestado com amigos e família. De alguma forma, juntei o que eles precisavam para a entrada daquela casa geminada de 3 quartos. Corri por dias com a papelada, meus pés doendo e meu coração cheio de esperança. Pensei que estava ajudando minha filha a construir seu próprio lar. Então, veio a gravidez. O enjoo matinal de Amélia era tão forte que ela não conseguia reter nada. Eu me mudei para cuidar dela. Eu cozinhava o que ela tolerava. A acompanhava quando ela não conseguia dormir e massageava suas costas doloridas. Após o nascimento de Mateus, as noites sem dormir começaram. Toda vez que ele chorava, eu era quem andava em círculos na sala de estar, embalando-o nos braços para que o jovem casal pudesse descansar um pouco, e por todos aqueles anos, sem falta, meu telefone vibrava no início do mês. Uma mensagem do banco. R$ 5.000 transferidos diretamente para a conta de Amélia. Nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Mesmo quando eu lutava para cobrir minhas próprias despesas, eu não falhava um mês. Eu dei tudo, dinheiro, tempo, energia, e nunca reclamei. Eu nunca pedi nada de volta. Isso não é suficiente? Não é isso que uma mãe deve fazer? E agora, em troca, eu recebo uma recusa cuidadosamente formulada. Não há quartos suficientes, como se eu fosse uma convidada indesejada. Como se tudo o que eu tinha dado pudesse ser varrido com uma desculpa educada e uma porta fechada. Quanto mais eu pensava sobre isso, menos sentido fazia. Os pais de Tiago, desde quando eram de repente tão frágeis que precisavam de descanso em seus quartos privados? Eu me lembrava claramente. No Dia de Ação de Graças passado, referência americana, adaptada para o contexto de feriado importante. Eles estavam viajando na Europa com um grupo, comendo comida de rua, relaxando na praia, sorrindo para a câmera, foto após foto. Essa desculpa não era apenas fraca, era insultante, tão fajuta que nem tentava ser crível. Não era sobre logística. Era uma mensagem clara: você não é bem-vinda aqui. E então, como uma cobra deslizando silenciosamente nos meus pensamentos, uma percepção sombria começou a surgir. Sim, eles nunca pretenderam me deixar vir. No momento em que esse pensamento me atingiu, ele me atravessou como uma pedra atirada em água parada. Ondas após ondas batiam contra o meu peito. Vergonha, dor, raiva, uma sensação ardente de traição que apertou minhas costelas até que eu mal conseguisse respirar. Não, eu não aceitaria isso. Eu não seria posta de lado como um fardo descartado, dispensada com um sorriso falso e uma meia-verdade. Eu tinha que saber a verdade completa. Eu mal dormi naquela noite. Eu me revirei na cama até que o céu começou a clarear. Meus olhos estavam sombrios. Minha cabeça latejava como um tambor de guerra. Mas, estranhamente, minha mente nunca se sentiu tão clara. Ao amanhecer, peguei meu telefone e rolei meus contatos. Eu parei em um nome que mal reconhecia. Lígia Campos. Lisa Green, a sobrinha de Tiago. Nós nos vimos apenas uma vez em um encontro de Natal. Trocamos gentilezas e nos adicionamos por cortesia. Desde então, mal havíamos conversado. Hesitei. Então, abri a conversa de mensagens e digitei o mais casualmente possível. Oi, Lígia. Você sabe o que os pais de Tiago estão fazendo neste Natal? Eu pensei que, se eles não fossem para a casa de Tiago, talvez eu pudesse convidá-los. Meu polegar pairou sobre o botão de enviar por um momento. Então, eu pressionei. Eu congelei. O telefone em minhas mãos, minhas palmas suadas.
Meia hora depois, Lígia respondeu alegremente, alheia à tempestade que estava prestes a desencadear. Oi, Helena, que coincidência. Minha tia e meu tio já têm planos de passar o Natal na casa do Tiago. Eles estão todos animados. A família inteira vai se reunir. Eles até reservaram uma viagem para Porto de Galinhas. Adaptação para um local de férias brasileiro depois das festas. Foi como se fogos de artifício tivessem explodido na minha cabeça, só que não iluminou o céu, mas queimou o último vestígio de dúvida em mim. Então, era isso. Mentiras, tudo mentiras. Do começo ao fim, eles mentiram para mim. A desculpa dos quartos, os pais mais velhos precisando de descanso, pura invenção. A verdade era simples, eles simplesmente não me queriam lá. Eu era um fardo, um incômodo, algo para ser controlado, escondido, excluído. E eu, boba que era, me ofereci para dormir no sofá. Eu estava disposta a me contentar com o chão se isso significasse estar com minha família. Mas eles nem me dariam um canto. Que performance! Dê um Oscar a Tiago e aplausos de pé. A atuação dele foi impecável. Pena que o roteiro dele era lixo. Eu tremia de raiva. A humilhação queimava como um pavio. Eu tive que respirar fundo para que minhas mãos não tremessem. Mas eu não ficaria calada. Desta vez, não. Eu peguei meu telefone novamente e disquei o número de Amélia. Chega de suposições, chega de esperar. Eu precisava de respostas e as obteria. O telefone tocou por um longo tempo, antes que Tiago finalmente atendesse. O tom dele era áspero, já impaciente. Ele nem se deu ao trabalho de esconder. Sim, Helena, o que é agora? Engoli o fogo na minha garganta e falei com uma voz rouca e fria. Tiago, vamos parar com o absurdo. Me diga a verdade. Seus pais realmente precisam de um quarto separado por causa da saúde deles, ou eles vão todos para Porto de Galinhas depois do Natal? Houve um momento de silêncio. Então, a voz dele voltou, zangada e tensa. Meu Deus, Helena, quem te contou essa bobagem? Quem te disse isso? Ele não negou. Ele só entrou em pânico sobre onde estava o vazamento. E essa era toda a resposta de que eu precisava. Você não precisa saber onde eu ouvi isso, eu disse friamente, minha voz firme como uma espada. Apenas me responda, sim ou não. Silêncio novamente, mas desta vez ele não tentou esconder. E então a máscara caiu. Ele baixou a voz, áspera e desdenhosa, com um toque de desprezo. E se for verdade? O Natal é para a nossa família. Meus pais raramente vêm. Nós realmente precisamos de você lá para complicar tudo? Sério, Helena? Você não acha que talvez você seja um pouco demais? Essa palavra me atingiu como um tapa. Eu tremi, minhas mãos cerradas, minha respiração presa entre raiva e dor. Demais, repeti. Minha voz falhou de descrença. Tiago, eu criei seu filho. Eu dei o dinheiro para vocês comprarem aquela casa. Eu mando R$ 5.000 todo mês e eu sou a que é demais? Helena, não distorça minhas palavras. Ele sibilou, agora abertamente hostil. Amélia é minha esposa. Nós temos nossa própria família agora. É hora de você parar de se intrometer. Se intrometer? Minha mente explodiu. Então era isso que significava para ele, minha transferência mensal de R$ 5.000. Apenas o preço da entrada, tolerável. E, no entanto, eu havia prolongado minha estadia por muito tempo. Era um emprego distorcido, onde eu lhes pagava para me deixarem ficar, onde eu tinha que conquistar meu lugar com dinheiro e silêncio, sem nunca incomodar a família de verdade? De repente, eu vi tudo com clareza perfeita. A raiva me atingiu como um raio. Anos de orgulho reprimido, dor não dita, sacrifício pela paz. Tudo explodiu como um vulcão. Tiago, você não tem nem um pouco de vergonha? Minha voz tremia, mas rugia com um fogo que eu não sentia há anos. Quem deu a entrada para a casa em que vocês vivem tão confortavelmente, quando vocês não tinham dinheiro? Quem gastou as economias da aposentadoria e implorou só para ajudar vocês? Quando Amélia estava grávida, doente e exausta, quem estava lá todos os dias? Cozinhou, a levou para consultas, massageou as costas dela? Quando Mateus era recém-nascido, chorando a noite toda, quem o carregou em círculos por horas para que vocês pudessem dormir? Você diz que eu estou me intrometendo? Se eu não tivesse me intrometido, vocês não teriam nada disso. Houve uma pausa. Então, uma risada baixa e amarga veio pela linha, que me cortou como uma lâmina de gelo.
Helena, ele disse, com uma voz cheia de desprezo. Qual é o sentido de remexer o passado? Você deu o dinheiro porque quis. Ninguém torceu seu braço. Nós não pedimos. Se você escolheu dar, não venha agora fingindo que te devemos algo. Ele nem sequer hesitou. Ele continuou. A voz dele subiu com uma superioridade moral, como se ele fosse o ofendido. E todo aquele dinheiro que você manda para a Amélia todo mês, isso é sua decisão. Se você quer ajudar sua filha, ajude, mas não haja como se isso garantisse um lugar à nossa mesa. Não é assim que funciona. Não tente usar o dinheiro para nos manipular. Ele fez mais uma pausa e então adicionou o golpe final dele, como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Meus pais trabalharam duro a vida inteira para me criar. O mínimo que posso fazer é garantir que eles fiquem confortáveis quando vierem visitar. Isso se chama ser um bom filho. Helena, é minha responsabilidade. Voluntário, não relacionado. O dever de um filho. Ouça isso. Ouça como ele fez isso soar limpo e arrumado. Cada sacrifício que eu fiz, cada real que eu dei, cada noite sem dormir, reduzido a nada mais do que uma escolha pessoal, despojado de qualquer significado, varrido como poeira da manga. Meu apoio, minha presença nunca foi bem-vinda, nunca convidada, apenas tolerada. E agora, nem isso. Ele diz que é natural cuidar dos pais dele. Mas a mulher que o ajudou a construir sua vida do zero é um fardo, um incômodo indesejado. A hipocrisia era de tirar o fôlego, a arrogância ofuscante. Eu tremia fisicamente, não por falta de palavras, mas pelo peso da humilhação. A indiferença dele rastejava pela minha pele como 1000 formigas, sem deixar vestígios, apenas dor. E naquele silêncio terrível e paralisante, eu finalmente entendi. Não havia sentido em discutir. Pessoas como Tiago não mudam porque você implora ou fala sensatamente com elas. Eles não ouvem. Eles não refletem. Eles pegam e depois dizem que foi sua decisão dar. Ele nunca me agradeceu uma única vez porque na cabeça dele, ele não recebeu nada que merecesse gratidão. Eu só tinha feito o que deveria fazer. E agora que ele não precisava mais de mim, ele me arquivou como um recibo de uma compra esquecida. Eu respirei fundo e segurei as lágrimas. Discutir com ele não me traria paz. Pelo contrário, apenas tiraria mais da pouca dignidade que me restava. A verdadeira questão não era Tiago. Nunca foi. A questão era Amélia, minha filha. No que ela acreditava? Onde ela se posicionava nisso tudo? E por que, quando eu mais precisava dela, ela estava em silêncio? Depois de desligar com Tiago, eu olhei para o contato de Amélia na tela por um longo tempo. Meu dedo pairou, tremendo levemente, e finalmente eu toquei para abrir uma nova mensagem. Eu respirei fundo, tentando ficar calma, firme, embora eu estivesse dilacerada por dentro. Eu não queria ser aquela que destruiria o laço mãe-filha que ainda tínhamos. Amélia, acabei de falar com Tiago. Isso me dói muito. Eu sei que a vida não tem sido fácil para vocês dois e eu nunca quis ser um fardo, mas o que eu não entendo é porque ninguém me disse a verdade. Eu não sou irracional. Eu só quero que você seja honesta comigo por uma vez. Eu só quero saber o que eu significo para você, o que eu realmente sou para você. Eu apertei enviar. Então, esperei. A casa estava dolorosamente silenciosa. Tão silenciosa que eu podia ouvir cada tic-tac do relógio de parede, cada respiração superficial que eu dava. Meu coração batia alto nos meus ouvidos. Os minutos se arrastaram agonizantemente lentos, um após o outro. A tela permaneceu escura até que eu estava quase convencida de que ela não responderia. E então, finalmente, meu telefone vibrou. Amélia tinha respondido. Apenas algumas linhas, mas elas cortaram como uma lâmina cega, serrando lentamente meu peito, centímetro por centímetro, arrancando os últimos vestígios de esperança que me restavam. Mãe, por favor, não se preocupe. Tiago foi um pouco rude, eu sei, mas ele não queria te machucar. Ele está apenas tentando facilitar as coisas para os pais dele. As coisas têm sido realmente difíceis ultimamente. A hipoteca, a mensalidade da escola de Mateus, todas as contas. A pressão é grande. Por favor, não torne as coisas mais difíceis para mim. Fique em casa e aproveite as festas. Ok. Eu prometo
que vou te visitar depois do ano novo. O mesmo tom familiar, a mesma tristeza evasiva. Ela não negou o que aconteceu, mas também não reconheceu. Sem mãe, sinto muito. Sem você não merecia isso. Apenas uma vaga culpa, embrulhada em desculpas suaves, uma tentativa passiva de alisar as coisas sem tocar nas feridas reais. Ela não me defendeu, nem sequer reconheceu o quanto eles me machucaram. Em vez disso, ela se colocou no meio, presa entre lealdades, sobrecarregada pela pressão, como se ela fosse a vítima e eu fosse quem estava tornando as coisas mais difíceis. Mas ela esqueceu algo. A pessoa que foi empurrada para o lado, que foi enganada, que estava no frio com um coração cheio de amor e 2 malas cheias de presentes. Essa era eu, a mãe dela, a mulher que a ajudou em todas as dificuldades. Eu olhei para Chema à tela, meus dedos lentamente se fechando no telefone, enquanto um silêncio frio e pesado se instalava profundamente no meu peito. Era como se algo dentro de mim finalmente tivesse quebrado, silenciosamente, mas completamente. Eu não podia mais confiar nela. Eu não podia sequer esperar uma defesa básica, uma palavra de justiça, uma faísca de coragem. Agora ela era como uma boneca de pano, suave, sem espinha dorsal, que se dobrava. Tiago falava, e ela obedecia. Tiago decidia, e ela seguia. Ela nem sequer tinha a vontade de lutar por um lugar no sofá para a mãe dela. Eu tinha investido tudo nela, e eu não recebi nada em troca, apenas vazio. Deve ser isso que eles querem dizer, quando dizem que não há dor maior do que a morte da esperança. Porque isso era tudo. Eu desliguei meu telefone, sem dizer uma palavra, e fui até a janela. Lá fora, o céu estava profundo e cinza. O vento chicoteava os galhos nus, rodopiando folhas secas pelo ar. Elas caíam uma após a outra, pousando no peitoril da janela, na varanda e, de alguma forma, direto no meu coração. Frio, leve, mas pesado, que assim seja. Este Natal eu não iria a lugar nenhum. Eu ficaria bem aqui, nesta casa velha, silenciosa e vazia, sozinha. E talvez isso estivesse certo. Neste momento, tomei uma decisão. A transferência de R$ 5.000 deste mês. Eu não a enviaria, não por despeito, não por vingança. Mas eu finalmente entendi. Simplesmente não fazia sentido. Eu lhes dei tudo. Meu amor, meu trabalho, meu dinheiro, meu tempo. E o que eu recebi de volta foram mentiras, indiferença e um olhar nos olhos deles que dizia que eu era nada mais do que um fardo. O que exatamente eu ainda estava pagando? Eu não escrevi para eles, eu não os avisei, eu não disse nada. Quando a notificação usual do banco apareceu, sua transferência mensal está programada. Eu não movi um dedo. Eu simplesmente a desativei. Sem drama, sem raiva. Apenas um silêncio profundo que ecoava nos meus ossos. Uma tristeza cansada e dolorosa me preencheu completamente. Nosso relacionamento estava realmente reduzido a isso? Uma única transação, mensal. Todos esses anos, eu pensei que falar sobre dinheiro destruiria relacionamentos. Agora eu vejo a verdade. Às vezes, mesmo que você nunca fale sobre dinheiro, o relacionamento nunca foi real para começar. E tudo bem. Deixe estes R$ 5.000 serem o teste. Vamos ver o que realmente importa para eles. A mãe deles ou o dinheiro deles? Dia após dia, o Natal se aproximava. Os vizinhos começaram a pendurar guirlandas nas portas com luzes brancas suaves sob os beirais. Podia-se sentir canela e maçãs assadas no ar, misturadas com o burburinho de pessoas trazendo perus e garrafas de vinho para casa. Todo o bairro se sentia envolto em uma atmosfera calorosa, como um cartão postal de Natal perfeito. No entanto, dentro de mim, não havia nada além de vazio, como uma casa de madeira antiga, oca e cheia de ventos frios. Eu não havia contatado Amélia. Nenhum dos dois havia me contatado. Era como se toda aquela conversa, as mentiras, a rejeição, estivessem escondidas, enterradas sob o brilho da alegria natalina. Então, veio o 5º dia após o que havia sido minha data de transferência rotineira, e meu telefone tocou. Amélia. O nome dela apareceu na tela como uma batida em uma porta que eu não sabia se queria abrir.
Por um momento, eu olhei para ele, sentindo uma pressão surda e pesada no meu peito, mas eu atendi. Alô? Olá, mãe. A voz dela era cautelosa, quase na ponta dos pés, com uma doçura que parecia muito forçada. Como você está ultimamente? Está ficando mais frio. Certifique-se de se agasalhar. Ok? Eu estou bem. Eu respondi calmamente, distante, sem calor, sem raiva, apenas plana. Bom, ela disse, hesitando, obviamente ganhando tempo. Hoje é Natal. Você tem planos? Eu poderia ir até você e nós comemos juntas? Eu soltei uma risada baixa na minha cabeça, mas apenas internamente. Agora ela queria saber como eu passaria as festas. Onde estava essa energia semanas atrás? Não é necessário, eu disse gentilmente. Eu estou comendo com Roberto. Uma mentira inofensiva, que poupou a nós duas o constrangimento da verdade. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, começou a tagarelar trivialmente. Ela perguntou se eu tinha começado um novo hobby ultimamente, se a pequena cafeteria lá embaixo ainda estava aberta, se o grande jequitibá na esquina já havia perdido todas as folhas. Ela estava circulando, esperando, esperando. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela não estava lá por café ou árvores. Ela estava esperando o momento certo, e então, como um relógio, o tom dela mudou. Sutil, casual, como se não fosse nada. Ah, a propósito, mãe, você se esqueceu de mandar o dinheiro deste mês? Aí estava. Eu estava esperando por essa linha. Eu fiz uma pausa, apenas longa o suficiente para deixar o silêncio se expandir. Então, como se tivesse acabado de me ocorrer, eu respondi. Você quer dizer o dinheiro? Sim. Ela falou rapidamente, a voz dela mais brilhante, aliviada. Eu tomei meu tempo. Eu deixei o silêncio durar mais um momento. Eu não esqueci. O silêncio na outra ponta foi imediatamente imóvel e claro. Eu quase pude ouvir o rosto dela congelar. Eu continuei. Lentamente, deliberadamente. Cada palavra como um cristal de gelo. Eu pensei, com as festas e tudo mais, vocês provavelmente têm muitas despesas. E com seus sogros lá, eles certamente estão ajudando vocês também. Então, honestamente, você provavelmente não precisa dos meus 5.000 reais. Eu deixei isso afundar e depois adicionei, com uma voz fria e consciente. E você estava certa. Eu sou apenas a estranha agora, sempre me intrometendo na sua pequena família. Isso não combina com você, certo? Então eu decidi, nada mais de dinheiro da minha parte, ponto final. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir a respiração dela. Eu não precisava ver o rosto dela para saber como era. Estupefato, chocado, o tipo de descrença que só te atinge quando uma linha que você pensava que estaria sempre lá, de repente, desaparece. O engraçado sobre esquecer é que é contagioso. Eles esqueceram tudo o que eu tinha dado, minha ajuda, meu dinheiro, meu amor. Então, eu esqueci de pagar, não por vingança. Isso não era vingança. Eu finalmente tinha aprendido a lidar com eles da maneira que eles me ensinaram. Após um longo silêncio, a voz de Amélia finalmente irrompeu, fina, trêmula, cheia de dor e culpa. Mãe, como você pôde fazer isso? Como você pôde parar a transferência assim? A voz dela subiu para um tom estridente, frenético, quase histérico. Você tem ideia do que estamos enfrentando este mês? A hipoteca, a mensalidade da escola de Mateus, todas as contas. Nós estamos afundando e agora você de repente nos abandona? Como vamos conseguir fazer isso? E assim, a última brasa de ternura que eu tinha por ela se extinguiu, fraca e frágil, e esfriou. Ela se lembrou da hipoteca. Ela se lembrou das despesas. Ela se lembrou do quão difícil era para eles, mas ela esqueceu. Ela esqueceu quem gastou uma vida inteira de economias de aposentadoria para comprar aquela casa para eles. Ela esqueceu quem andou em círculos no escuro com um bebê, chorando para que eles pudessem dormir. Ela esqueceu os 5.000 reais que eu mandava para ela todo mês como um relógio, faça chuva ou faça sol. Eles se lembraram de tudo, menos de mim. E naquele momento eu finalmente vi claro. Alguns relacionamentos não terminam com uma grande briga. Eles não se quebram em uma única discussão. Eles apodrecem lentamente, pedaço por pedaço, por negligência,
por silêncio, pela violência silenciosa de ser empurrada de volta, repetidamente. Eu não mudei. Eles me soltaram há muito tempo. Antes que eu pudesse responder, outra voz explodiu na outra ponta. Tiago, alto e cheio de raiva. Helena, que inferno é este agora? Ele gritou, completamente fora de si. Você está usando dinheiro para nos manipular. Amélia é minha esposa, e você deveria ajudá-la. Agora você nos abandona para fazê-la sofrer comigo. Aí estava ele, Tiago, desmoronando. O mesmo homem que me disse recentemente para parar de me intrometer estava agora gritando ao telefone porque os cheques não vinham mais. Quão irônico. Aquela independência da qual ele se gabava não durou muito, sem o meu dinheiro. Eu segurei o telefone com força e soltei uma risada baixa e amarga. Manipular, eu repeti, com uma voz fria e seca. Como exatamente eu estou te manipulando? Eu dei o dinheiro porque quis e agora eu não dou. Essa não é a liberdade que você sempre quis? Eu fiz uma pausa para mais efeito e adicionei com a precisão do cristal e a nitidez do gelo. Além disso, você é um bom filho para seus pais, certo? Já que eles estão ficando com você durante as festas, eles certamente ficarão felizes em ajudar com as contas. Afinal, você sempre diz que essa é sua casa. Eu não quero mais sobrecarregar estranhos como eu. Silêncio. E então, ele perdeu completamente o controle. Você, Helena Dias, não se atreva a bancar a mártir. O valor da entrada que você nos deu, meus pais, pagaram pelas reformas. Você acha que é algum tipo de salvadora? As palavras dele vieram rápidas e venenosas agora, uma após a outra, ficando mais feias a cada momento. Você só queria nos controlar. E agora você está nos cortando para que voltemos rastejando. Sabe de uma coisa? Isso não vai acontecer. Nós não precisamos do seu maldito dinheiro. Você me ouve? Agora, ele estava gritando incontrolavelmente, cuspindo raiva e maldições como balas. Chega, Tiago! Por favor, pare! Amélia o interrompeu em meio às lágrimas, tentando acalmá-lo, mas foi inútil. Ele estava fora de si, afundando em um ataque de raiva que ficava cada vez mais profundo, completamente cego para o dano que estava causando. Eu não disse nada. Eu não desliguei. Eu apenas escutei. Eu escutei como se estivesse observando a vida de um estranho desmoronar através de uma rachadura na parede. As palavras dele eram feias, brutais como facas, mas estranhamente, elas não me atingiam mais, porque eu não as sentia mais. Eu tinha ficado dormente, não porque não doesse, mas porque a dor tinha me custado qualquer sentimento. Eu me senti como se estivesse flutuando fora de mim, observando de longe enquanto uma cena triste e ridícula se desenrolava. Um homem adulto gritando no telefone, uma mulher chorando ao fundo e uma mulher mais velha, eu, que finalmente entendia que alguns fins não são feitos de fogo e fúria. Eles são feitos de silêncio, clareza e uma porta se fechando suavemente atrás de você. Quanto mais Tiago se enfurecia, mais claro tudo ficava. A torrente de insultos dele, tão alta e áspera, era como uma lâmina enferrujada e cega. E ainda assim, de alguma forma, cortou o último fio a que eu estava me segurando. O último fio de esperança que eu tinha para aquela família, para Amélia, para a fantasia de um laço sagrado e inquebrável entre mãe e filha. Por muito tempo, eu tive medo de confronto, medo de silêncio constrangedor, medo de que dizer demais pudesse danificar o relacionamento. Mas agora, depois de ser arrastada pela lama pelas mesmas pessoas por quem eu teria atravessado o fogo, eu percebi algo. Uma vez que a fachada se quebra, é mais fácil respirar. Pelo menos eu não precisava mais fingir, bancar a família amorosa e grata, como se eu fosse a mãe benevolente e eles os filhos leais. A voz de Tiago finalmente começou a diminuir. Tanto grito o havia exaurido. O único som restante na linha era a respiração pesada e raivosa dele. Eu esperei um momento antes de falar. Calma, firme e fria como água parada. Você terminou? Silêncio, como se ele não esperasse que eu soasse tão calma. Eu soltei um suspiro suave. Eu não estava cansada, apenas farta. Tiago, você me disse algo antes. Você disse que você e Amélia são uma família independente e que eu não deveria me intrometer.
Bom, eu respeito isso. De agora em diante, eu nunca mais vou me intrometer. Eu fiz uma pausa, deixei a informação assentar. Já que você acha que eu usei o dinheiro para controlar vocês, deixe-me simplificar. Não haverá mais dinheiro. Eu não vou dar mais um único centavo a vocês. Sem mal-entendidos, sem condições. De agora em diante, eu estou me retirando da vida de vocês para sempre. Eu não gritei, eu não chorei, eu nem sequer hesitei. E talvez seja por isso que as palavras atingiram mais forte, porque eu não as falei com raiva. Elas vieram de algo mais frio, mais forte, mais final. Eu adicionei uma última coisa, minha voz tão calma como sempre. Não se preocupe, vocês não receberão mais uma ligação minha. Eu não vou mais incomodar a famíliazinha de vocês. Finalmente, a voz de Amélia irrompeu, em pânico e trêmula. Mãe, por favor, não diga isso. Tiago não quis dizer mal. Ele está apenas zangado. Eu soltei uma risada baixa e triste. Querida, eu não me importo com o que ele quis dizer. O que importa é o que ele disse. E mais importante, você ouviu cada palavra e não o impediu. Ela congelou. Eu podia ouvir. A culpa rastejava pela garganta dela. Eu apenas... A voz dela quebrou, pequena e lamentável. Mãe, foi tão difícil. Eu sei que é difícil, Amélia, eu disse suavemente. Mas também foi difícil para mim. Você estava tão ocupada sentindo pena de si mesma, presa entre as frentes, que nunca parou para pensar em como é estar completamente sozinha no Natal, sentada em uma casa silenciosa, com 2 malas não abertas e ninguém ligando de volta. Você sempre entendeu. Você só nunca se levantou. Você não disse uma única vez: Mãe, por favor, fique. Silêncio novamente. Um que dizia tudo. Eu olhei pela janela. O céu tinha escurecido. Em um canto, algumas casas tinham acendido as luzes. Pequenas faíscas quentes contra o crepúsculo de inverno. Meu rosto se refletia no vidro. Calmo, estranho, acordado. Tudo bem, eu disse finalmente, suave, mas firme. Aproveitem as festas, não liguem de novo. Eu estou bem, de verdade, vocês não precisam se preocupar comigo. E com isso, eu desliguei. Eu desliguei o telefone e o coloquei com a tela para baixo na mesa. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu não senti nada além de paz. Os dias seguintes foram calmos. Lá fora, o mundo girava em direção ao Natal. Os vizinhos decoravam suas varandas com luzes cintilantes. Risadas ecoavam pela rua enquanto crianças desciam as calçadas nevadas entre nós. Portas da frente eram enfeitadas com guirlandas de azevinho, estrelas douradas e laços vermelhos brilhantes. Mas minha casa permaneceu em silêncio. Eu não pendurei uma guirlanda, não coloquei luzes. Em vez disso, rabisquei 3 palavras simples no capacho na frente da porta. Deixe a neve cair. Houve 2 batidas na minha porta naquela semana. A primeira vez foi Joana, a senhora idosa do outro lado da rua. Ela veio com uma lata de seus biscoitos de especiarias caseiros e seu calor habitual que irradiava mesmo através da madeira entre nós. Ela tagarelou incessantemente através da porta sobre a filha que tinha viajado de outro estado, o neto que veio junto e a família inteira se reunindo ao redor da lareira para cantar canções de Natal. Eu escutei, encostada em silêncio no batente da porta, deixando os passos dela sumirem no corredor sem abrir a porta. Não era que eu não queria vê-la. Eu apenas não estava com vontade de forçar um sorriso ou fazer conversa fiada. Mais tarde naquela noite, eu abri o depósito e comecei a organizar caixas que estavam intocadas há anos. Dentro havia coisas que eu havia guardado, mas sobre as quais eu não queria pensar. O convite de casamento de Amélia, ainda no envelope. Um cartão pintado à mão por Mateus, borrado com glitter. Um ursinho de pelúcia gasto, faltando metade do pelo. Eu me agachei ali, olhando tudo lentamente. Quando meus dedos tocaram uma foto, eu congelei. Era um retrato de família tirado 6 invernos atrás na sala de estar deles. Mateus tinha acabado de nascer. Eu usava um avental, meu cabelo preso às pressas, minhas bochechas coradas pelo calor da cozinha. Eu o segurava nos braços, dormindo profundamente, o rosto rosado de calor e segurança. Naquele momento, eu pensei, isso é felicidade.
Esta cozinha, este barulho, esta família, era o futuro que eu ajudei a construir. Eu não joguei a foto fora. Eu a coloquei de volta no fundo da caixa e fechei a tampa. Eu não a descartei. Eu apenas a selei. Os dias se passaram. Nenhum telefonema de Amélia. Eu sabia que ela estava esperando que eu cedesse primeiro, mas eu não o fiz. Não porque eu não me importasse, mas porque eu finalmente entendi que cuidar não é o mesmo que desistir. Eu carreguei o mundo deles nos meus ombros por anos. Eu os ajudei a construir sua pequena família, apenas para ser dito que eu não pertencia. Eu dei dinheiro, tempo, dignidade, e eles só viram alguém que se intrometia. Bem, então que eles vejam como é a vida sem a pessoa que é tão incômoda para eles. Eu soube por rumores o que estava acontecendo. O temperamento de Tiago, imprevisível. Ele havia passado por 3 empregos nos últimos anos, e em cada um ele jogava a culpa na política corporativa em vez de assumir a responsabilidade. Ele insistiu que Amélia ficasse em casa, dizendo que ele podia sustentar eles, mas a realidade era diferente. A hipoteca deles estava atrasada. Eles estavam 2 meses em atraso. Eles venderam o carro e o trocaram por um modelo velho e barulhento com um painel rachado. E quando ele bateu uma porta tão forte que o prédio tremeu, os vizinhos pensaram que era violência doméstica e chamaram a polícia. Eu descobri enquanto segurava uma xícara de café. A borda da xícara bateu no balcão e lascou. Eu fiquei parada, olhando para ela. Então eu peguei o pedaço quebrado e o joguei no lixo. Talvez um pouco de dor seja bom, eu murmurei. Naquela semana, eu comecei a reconstruir lenta e praticamente. Eu acordava às 6 horas, a cozinha estava arrumada, uma xícara de café preto com torradas. Então, eu escrevi 3 tarefas simples para o dia. Lavar roupa, consertar o cobertor gasto no corredor, experimentar uma nova receita de biscoitos de manteiga com pera e cravo. Eu respondi a um e-mail de Juliana. Ela tinha perguntado se eu estaria disposta a dar uma aula de tricô no centro comunitário uma vez por semana. Eu estou feliz em ajudar. Eu escrevi. Quando conversamos ao telefone, ela parecia entusiasmada. Isso significa muito, Helena. Todo mundo quer aprender, mas ninguém quer mais ensinar. Ah, eu sorri. Isso é o que eu faço de melhor. Se for útil para alguém, eu gosto de compartilhar. Oh, nós precisamos de você, ela disse. Você não tem ideia do quanto. E de alguma forma, isso me fez bem. Algo pequeno, mas real. Aqueceu aquela parte de mim que eu pensei que estivesse congelada para sempre, porque talvez eu não fosse inútil, afinal. Talvez eu fosse necessária, só não por eles. Naquela noite, eu peguei o cachecol que Amélia tinha deixado, um que eu tinha tricotado para ela 2 invernos atrás, ponto por ponto. O fio tinha desbotado com o tempo, as bordas estavam desfiadas e soltas. Eu me sentei no sofá, um gancho de crochê na mão, e o consertei lentamente. E enquanto meus dedos trabalhavam, meus pensamentos também, silenciosa e involuntariamente. Ela estava agasalhada, tinha roupas suficientes. Tiago ainda estava com raiva. Eu não mandava dinheiro há semanas, mas isso não significava que eu não me importava. Eu parei de igualar cuidado à obrigação. Eu estava finalmente aprendendo que o amor não precisa vir às custas da autodestruição. Eu arrumei o quarto de hóspedes, coloquei lençóis de flanela frescos na cama, estendi o edredom. Eu até coloquei uma pequena lata de biscoitos de morango, os favoritos dela, na mesa de cabeceira. Não porque eu esperava que ela voltasse, mas porque eu queria que ela soubesse que ainda há uma luz acesa aqui, se um dia o peso de tudo se tornar demais, se ela não tiver mais para onde ir. Não por fraqueza, mas por paz. Eu não entrei em contato com ela e ela não ligou. Vivemos em silêncio por quase um mês, sem chamadas perdidas, sem bater na porta. Eu comecei a acreditar que este era o fim, que nosso laço estava muito danificado para ser reparado, que o amor entre mãe e filha, uma vez quebrado como um móvel antigo, simplesmente não pode mais ser salvo. Mas então, em uma noite de sexta-feira, algo inesperado aconteceu. Eu tinha acabado de entrar da varanda, meus braços cheios de roupa seca, quando a campainha tocou estridente, alto e urgente. Eu limpei minhas mãos e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Lá estava ela, uma bolsa de viagem desgastada em uma mão, uma jaqueta acolchoada velha abotoada até o queixo. O rosto dela estava pálido, os olhos fundos,
como se ela tivesse ficado ali por um longo tempo, reunindo coragem para tocar a campainha. Nós nos encaramos através da porta por um longo momento, então os lábios dela se abriram hesitantemente, baixinho. Mãe, eu posso entrar? Eu abri a porta. Ela estava parada logo atrás do umbral, parecendo mais uma criança perdida do que uma mulher adulta com sua própria família. Eu me afastei, sem boas-vindas, sem... Você gostaria de algo para beber? Ela entrou lentamente, sem tirar o casaco. Os olhos dela estavam vermelhos e uma fadiga que eu não tinha sentido antes a atormentava. Mãe. A voz dela estava rouca, tremendo com algo que eu não conseguia nomear. Eu não aguento mais. Eu pensei que podia, mas eu não posso. Ela não chorou. Ela apenas ficou ali, a cabeça baixa, esfregando nervosamente a alça da bolsa, como se estivesse procurando por palavras enterradas fundo dentro dela, em casa. Ela engoliu em seco. Tiago perdeu o emprego, este sem indenização. Os cartões de crédito estão no limite, a hipoteca está atrasada de novo e desta vez nós não podemos pagar. Eu não disse nada. Sem engasgos, sem surpresa. Eu esperava isso muito antes dela. No dia em que você não atendeu o telefone, eu soube que você não queria mais nada comigo. A voz dela ficou ainda mais baixa. Depois disso, eu tentei ligar de novo, mas eu não conseguia. Eu não aguentava. E agora eu não sei com quem mais conversar. Eu não sabia quem mais me ouviria. Ela limpou a garganta, como se estivesse engolindo vidro. Eu não estou aqui para te pedir dinheiro. Eu sei que você já teve o suficiente de mim. Eu só não sei para onde mais ir. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, eu me recostei no sofá e coloquei o fio meio consertado em sua cesta. Eu olhei para ela com aquela calma que só o tempo e a dor podem moldar. Então, suavemente. Querida, se você tem algo a dizer, venha e sente-se. Nós temos tempo. Ela hesitou, então se aproximou e sentou-se na extremidade do sofá, como uma acusada esperando um veredito. Ela parecia tão pequena, tão insegura, tão distante da garota que eu segurei uma vez nos meus braços. Mas ela estava aqui, e por enquanto, isso era o suficiente. A casa estava tão silenciosa que eu podia ouvir o leve arranhar da unha dela contra o tecido do sofá. Então, com uma voz que era pouco mais do que um sussurro, ela disse: Mãe, eu terminei com Tiago. Ela gaguejou, engolindo em seco. Na semana passada, quando eu perguntei sobre isso, ele pegou um prato e o atirou contra o chão, quebrando-o em 1000 pedaços. Ele disse que você e sua mãe são inúteis. E então, ele colocou um acordo de separação na mesa. Ela respirou fundo, soluçando, e continuou. A verdade é que começou quando você parou de mandar o dinheiro. Ele ficou furioso. Ele disse que você tinha virado as costas para nós, que a única coisa que sua família contribuiu para o nosso casamento foi o valor da entrada. Todo o resto, as reformas, os pais dele pagaram, como se isso os fizesse santos. A voz dela falhou, áspera e amarga. Mas eu me lembro, mãe. Eu me lembro quem segurou minha mão em cada consulta médica, quem estava lá quando eu dei à luz Mateus. Foi você. Você foi quem andou pelo apartamento a noite toda com Mateus. Você foi quem cozinhou, limpou e me carregou quando eu mal conseguia ficar em pé. Ela fez uma pausa e, quando ela continuou, a voz dela tremeu. Eu sabia de tudo isso. Eu só estava com tanto medo de causar problemas. Eu pensei que, se eu ficasse quieta, se eu evitasse a briga, o casamento talvez pudesse durar. Eu concordei. Ela limpou o nariz com a manga e disse: Tiago começou a passar as noites em outro lugar. Todo dia ele ficava mais bravo. Na noite em que Mateus teve febre alta, eu liguei para ele e pedi ajuda. Sabe o que ele disse? Seu filho, seu problema. Ela baixou o olhar. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Eu não aguentava mais. Eu realmente tentei, mãe. Eu tentei. E então as lágrimas vieram. Não suaves, não silenciosas, mas ásperas e cruas. Vergonha, medo, culpa, tudo desmoronou de uma vez. Mãe, sinto muito, ela sussurrou. Eu não te defendi. Eu não disse uma palavra. E agora eu sei. Você não estava zangada comigo. Você estava ferida. Ela acrescentou com uma voz rouca.
Eu também sou mãe agora e finalmente eu entendo. Eu não respondi imediatamente. Eu fiquei sentada lá, assistindo-a desmoronar. Então eu me levantei e fui para a cozinha. Quando eu voltei, eu lhe entreguei um copo de água. Aqui, eu disse gentilmente. Beba um pouco. Respire. Ela pegou. As mãos dela tremiam enquanto o copo tocava os lábios dela. Eu não estava zangada, eu disse, e me sentei novamente. Eu estava cansada, cansada de uma forma que eu não conseguia explicar. Ela olhou para mim, os olhos cheios de remorso, as lágrimas correndo livremente. Você sempre disse: mamãe é uma rede de segurança. Mas, com o tempo, essa rede parou de ser um consolo e começou a parecer um caixa eletrônico. Ninguém me perguntou se eu estava bem. Eles só perguntaram se eu ainda estava dando. Cada palavra era calma, mas deliberada. E isso atingiu. Eu te deixei entrar esta noite, porque você é minha filha. Isso nunca muda. Mas a dor que você me causou não desaparece da noite para o dia. Nós precisamos de tempo. Nós precisamos reconstruir. Ela soluçou novamente, desta vez diferente, com um tipo de entendimento, um tipo de libertação por trás das lágrimas. Mãe, eu não quero que você continue vivendo assim, cansada e sozinha. Eu vou conseguir. Eu vou encontrar um emprego. Eu não vou mais depender tanto de você como antes. E então ela me pegou, caiu nos meus braços e se agarrou a mim, como ela faria quando era pequena. Mãe, eu te amo. Eu só estava com tanto medo que eu não conseguia aguentar. Eu a segurei apertado, acariciando suavemente as costas dela, e sussurrei. Tudo bem desmoronar às vezes, mas você não pode usar alguém como muleta a vida inteira, você entende? Ela concordou, contra o meu ombro, tensa e quieta. Eu não disse mais nada. Eu a deixei chorar. Então, eu lentamente me levantei e voltei para ir à cozinha. Eu peguei o pote de mel, liguei a chaleira e comecei a fazer uma bebida quente para ela. Lá fora, o vento uivava e chicoteava os galhos nus. Mas lá dentro, havia finalmente uma faísca de calor. Uma luz que não brilhava há muito, muito tempo. Amélia ficou 3 dias comigo. Ela não se mudou de volta. Ela apenas ficou temporariamente. Foi assim que ela formulou, e eu não contestei. Ela não trouxe muita coisa. Apenas uma pequena bolsa de ombro, mal embalada. Nem mesmo um conjunto completo de roupas. Eu peguei um pijama limpo e encontrei um cachecol antigo que eu tinha tricotado para ela anos atrás, que ela amava quando criança. Mais tarde, ela o jogou fora, disse que a cor era feia e o guardou em uma gaveta. Eu nunca o tinha jogado fora. Na primeira noite, ela não falou muito. Ela comeu em silêncio, o olhar fixo no prato. Ela nem sequer mencionou Mateus. Depois do jantar, eu fiz um chá para ela e adicionei uma colher extra de mel. Ela estava encolhida no canto do sofá, segurando a xícara como se fosse a única coisa que a mantinha ereta. Mãe, ela murmurou, obrigada por me deixar ficar. Eu olhei para o rosto dela, mais fino do que eu me lembrava, com olheiras sob os olhos. Eu concordei. Eu sou sua mãe, não sua locatária, eu disse. Querida, você não precisa andar na ponta dos pés ao meu redor. Os olhos dela ficaram vermelhos de novo e ela baixou a cabeça, tomando um gole de chá para esconder as lágrimas. Eu não disse mais nada, não por raiva, mas porque eu sabia que se eu cedesse muito rapidamente, eu arriscava que ela se tornasse novamente a pessoa que só sabe se apoiar. E eu não era mais aquela mulher, a mãe que se quebrava em duas só para manter a filha em pé. Agora eu tinha minha própria vida. Eu tinha começado a trabalhar como voluntária no centro comunitário. Uma vez por semana, eu ajudava Juliana a dar uma aula de tricô. Um grupo de jovens entusiasmados se reunia ao meu redor, perguntando sobre técnicas de costura e como dar nova vida a tecidos desgastados. O jeito que eles olhavam para mim, curiosos, respeitosos, era como o sol aquecendo minha espinha depois de um longo e amargo inverno. Isso me lembrava que eu não tinha que dar infinitamente para provar meu valor. Eu não tinha que ser a salvadora de todos para ser valiosa. Amélia passava os dias procurando trabalho e voltava silenciosa e exausta à noite. Ela não me incomodava mais tanto quanto antes. Ela não revirava mais minha despensa dizendo: "Por que você nunca come nada gostoso, mãe?" Agora, ela perguntava coisas como: "Mãe,
Você está bem? Você está descansando o suficiente? E ouvir isso significava mais para mim do que eu esperava. Uma noite, ela chegou tarde em casa. Ela nem tirou os sapatos, apenas caiu ao lado da porta e soltou um longo suspiro. Como foi? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça. Eu enviei 7 ou 8 currículos. 2 vagas ligaram e agendaram entrevistas, mas ambas disseram que há muita concorrência. Eu tenho que esperar. Eu nunca procurei emprego sozinha antes. Era sempre você, depois Tiago, que não fazia nada. Eu tentei não acalmá-la. É hora, eu disse. Você ainda é jovem. Está tudo bem recomeçar. Ela concordou lentamente. Eu tentei me candidatar em uma lojinha. O gerente perguntou se eu tinha experiência como caixa e eu nem sabia como responder. Eu sempre pensei que eu era uma boa esposa, uma boa mãe. Mas sem Tiago, o caixa. Ela riu amargamente, mas ficou presa na garganta. Mãe, eu sei que você desprezou o meu modo de vida. Eu não quero voltar para aquilo também. Eu lhe entreguei um copo de água. Basta você saber. Ela tomou um gole, mas os olhos dela vagavam nervosamente. Você não quer que eu fique? Eu olhei nos olhos dela. Não é que eu não queira você aqui, eu disse calmamente. Mas vamos deixar claro. Este não é um lugar para se esconder do mundo e eu não estou aqui para carregar sua vida de novo. Eu entendo. Eu não vou te exigir muito desta vez, mas também não vou te afastar. Você pode ficar aqui por um tempo, o suficiente para respirar e decidir seu próximo passo. Mas as decisões são suas agora. Ela mordeu o lábio. E o Mateus? Ele está com Tiago? Eu perguntei. Ela concordou e baixou a voz. A mãe de Tiago se ofereceu para cuidar dele por alguns dias, mas eu não confio nela. Eu não respondi imediatamente. A verdade era que eu sabia que não demoraria muito para ele aparecer aqui. Tiago mal conseguia cuidar de si mesmo, muito menos de uma criança de 6 anos. Concentre-se em recuperar o seu equilíbrio, eu disse calmamente. Você não é a única responsável por esta criança, mas se você quer ser alguém em quem ele possa confiar, você precisa ser firme. Ela ficou sentada em silêncio por um longo tempo, absorvendo isso. Agora eu podia ver, não apenas o remorso, mas a mudança. Uma mudança que não poderia vir de súplicas ou promessas. Uma mudança que tinha que ser trabalhada passo a passo. E desta vez, eu não viria com um guarda-chuva para segurá-lo sobre ela. Eu ficaria por perto, mas esperaria para ver se ela aprende a ficar na chuva. Na manhã de quarta-feira, antes que o sol nascesse, a campainha tocou. Eu estava prestes a amarrar meu avental quando abri a porta. E lá estava Tiago, irritado. Com Mateus nos braços, ele está com febre, ele disse secamente. Cuide disso. Antes que eu pudesse reagir, ele empurrou a criança nos meus braços e se virou para ir embora. Eu olhei para Mateus. O rosto dele estava muito vermelho. O narizinho dele estava vermelho e esfolado. A jaqueta fina mal o cobria. 2 trilhas de muco congelado se formaram sob as narinas dele. Eu o carreguei para dentro e chamei Amélia. Assim que ela o viu, o corpo inteiro dela se contorceu. Mateus! Ela gritou, correndo até ele. Ela o arrancou dos meus braços, despindo-o freneticamente, as mãos dela tremendo. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Ela soluçou, limpando o rosto dele. A voz dela falhando. Ela nem conseguiu terminar de falar. As palavras dela se transformaram em lágrimas. Eu não tentei confortá-la. Eu simplesmente fui para a cozinha, fervi água, encontrei os adesivos de febre, peguei o remédio infantil que eu sempre tinha em estoque por precaução. Mateus estava mole nos braços dela, os olhos mal abertos. Mãe, eu estou com tanto frio, ele choramingou. Amélia chorou em silêncio, embalando-o. Eu estou aqui, querido. Eu estou aqui. Não tenha medo. A mamãe está aqui. Assim que ele tomou o remédio, assim que ele estava enrolado sob 2 cobertores e dormindo, a casa ficou em silêncio novamente. Amélia sentou no sofá, lágrimas ainda frescas nas bochechas dela, e olhou para o nada, como alguém que havia envelhecido uma década da noite para o dia. Qual é o seu plano? Eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu só quero encontrar algo estável, ela sussurrou. Eu não consigo pensar em nada grande agora. Eu só quero cuidar do Mateus. Vai ser difícil, eu disse, observando-a de perto. Você vai trabalhar durante o dia e cuidar dele à noite.
Ninguém vai carregar esse fardo por você. Você está pronta? Ela concordou, mas desta vez havia algo diferente nos olhos dela. Não pânico, nem desespero, responsabilidade. Vocês podem ficar aqui por mais um tempo, eu disse. Mas Mateus é sua responsabilidade. Eu te ajudo um pouco durante o dia, mas isso não significa que eu sou sua babá em tempo integral. Eu tenho minha própria vida agora. Ela hesitou por um momento, então concordou com a cabeça novamente. Eu não vou mais te tratar como minha babá. Parecia quase uma piada, mas eu sabia que ela estava falando sério. A mudança não acontece da noite para o dia. Ela passou anos se apoiando em alguém para ajudá-la. Aprender a ficar em pé sozinha exigiria mais do que boas intenções. Naquela tarde, ela voltou para casa de uma entrevista de emprego e caiu em uma cadeira sem dizer uma palavra. Eu estava preparando o jantar quando a ouvi no telefone na sala de estar. A voz dela ficou mais alta. Eu não pretendo não pagar. Eu simplesmente não tinha o dinheiro esta semana. Você não pode simplesmente bloquear minha conta assim. Eu preciso de dinheiro para o remédio do meu filho. Alô? A chamada foi interrompida. Ela se encolheu, ao lado do sofá, os braços em volta da cabeça, e ficou assim por um longo tempo. Eu não disse nada, não porque eu não me importasse, mas porque agora esta era a realidade dela, dela. Eu não podia mais salvá-la. Eu não permitiria que ela me arrastasse para baixo enquanto tentava se manter à tona. No jantar, ela mal falou. Eu não a pressionei. Depois de lavar a louça, ela ficou ao meu lado, secando os pratos, calma e pensativa. Então, do nada, ela perguntou: Mãe, eu sempre fui tão egoísta? Ela fez uma pausa, então acrescentou: Você queria me cortar há tanto tempo. Eu olhei para ela. Não foi que eu queria traçar um limite, eu disse. Eu precisei. Ela congelou, um prato na mão. O amor não é um salário ao qual você tem direito. Não é automático. É algo que damos um ao outro. Através do respeito, através de limites, não se trata apenas de precisar e esperar que a outra pessoa dê. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Eu limpei minhas mãos e me aproximei. Amélia, esta é sua segunda chance. Você vai cometer erros, você vai cair, mas você não pode continuar esperando que os outros resolvam isso para você. Um dia, quando você finalmente ficar de pé sozinha, você vai olhar para trás e ficar grata por eu não ter te mimado. Você vai ficar grata por eu finalmente ter parado de te pegar toda vez. Ela mordeu o lábio, então concordou. Mãe, obrigada por sempre me aceitar de volta. Eu lhe dei um leve sorriso. Eu não te aceitei de volta. Eu estou apenas te conhecendo de novo. Ela riu em meio às lágrimas e eu não pude deixar de sorrir também. E naquele momento, eu senti. O espaço entre nós, antes cheio de ressentimento, silêncio e dor, havia mudado. Não desapareceu. Apenas ficou mais suave. Nós não voltaríamos a ser o que éramos. Estávamos começando algo novo. Um relacionamento que não se baseava mais no desequilíbrio, mas no crescimento mútuo, no respeito mútuo. Eu coloquei uma tigela de sopa quente na frente dela e disse: Coma, você tem outra entrevista de emprego amanhã. Você não pode negociar de estômago vazio. Ela limpou o rosto, sem perder o sorriso. Ok, mãe, eu vou fazer isso. E desta vez, eu acreditei nela. Na manhã em que a febre de Mateus finalmente cedeu, a luz do sol se infiltrou pelas cortinas e se derramou sobre as bochechas dele. Ele abriu os olhos, piscou e me olhou com um sorriso. Bom dia, vovó, ele sussurrou. A voz ainda rouca, mas os olhos claros e brilhantes, como se nada tivesse acontecido. Eu estendi a mão e toquei a testa dele. O calor tinha sumido, apenas um calor suave e terno permaneceu. Paz, finalmente. Na cozinha, Amélia estava preparando mingau de aveia. Os movimentos dela ainda eram um pouco desajeitados, mas, melhores do que nos dias anteriores, ela mexia a panela com uma mão, o telefone na outra, lendo as instruções em voz baixa. Deixe o arroz de molho por 30 minutos. Não adicione o sal muito cedo. Eu tomei um gole de chá na sala de estar e a ouvi murmurar. Eu não a interrompi. Eu não a corrigi, porque a verdadeira mudança não vem através de desculpas chorosas. Ela vem através de manhãs como esta.
vividas uma após a outra, quando ninguém está olhando. Não muito tempo depois que Mateus se recuperou, Amélia conseguiu um emprego. Recepcionista em uma loja de móveis usados. Nada glamouroso, não muito bem pago, mas estável. A chefe dela era uma mulher de cerca de 50 anos, afiada, discreta, mas justa. Ela me lembra você, disse Amélia naquela noite. Ela não fala muito, mas faz as coisas acontecerem. Eu apenas concordei. No jantar, ela de repente olhou para cima. Mãe, ela disse, eu posso ficar aqui por mais um tempo? Eu sorri. Se você quiser ficar, eu estou feliz por ter você aqui. Ela piscou, surpresa com a simplicidade disso. Então, ela concordou com a cabeça. Os olhos dela brilhavam com alívio silencioso. Nós não conversamos muito depois disso, mas aquela refeição calma e simples parecia mais um reencontro do que qualquer ceia de Natal que já tivemos. Os dias seguintes fluíram como água. Eu continuei a dar aulas no centro comunitário. Eu lia livros, cozinhava, cuidava do meu jardim na varanda. Às vezes, eu levava Mateus para a biblioteca local. Ultimamente, ele adorava puzzles e desenhar. Toda vez que ele terminava um desenho, ele corria, ofegante de orgulho. Vovó, olha, eu te desenhei. Ele colava os pequenos desenhos dele de mim na geladeira. Eles sempre me faziam rir. Amélia parou de dizer, sinto muito, com tanta frequência. Em vez disso, ela começou a dizer, obrigada. E talvez seja assim que a família deveria soar. Não um ciclo de culpa e perdão, mas presença mútua, respeito mútuo. Dois adultos tentando levar uma vida digna lado a lado. Uma tarde, uma velha amiga ligou. Ela perguntou se eu voltaria para minha cidade natal. Ela disse que os vizinhos estavam organizando uma reunião e queriam me ver. Eu hesitei. Então, recusei, suavemente. Eu não queria voltar para o lugar onde todos me conheciam apenas como a boa mãe. Porque eu não sou mais uma mulher definida pela maternidade. Naquela noite, eu estava na varanda, replantando algumas plantas. Meus dedos estavam cobertos de terra. O vento puxava meu colarinho, então eu apertei meu cardigã. Quando olhei para cima, Amélia estava parada na porta da cozinha, me observando. Mãe, ela disse baixinho, se você quiser viajar ou ir para qualquer lugar, eu posso ir com você. Eu olhei para ela e sorri. Se eu quiser ir para algum lugar, eu disse, eu vou sozinha. Ela concordou com a cabeça. Ela não insistiu. Ela não discutiu. Ela entendeu. Não porque eu a amava menos, mas porque eu finalmente entendia o que o amor realmente significa. Amar alguém não significa desistir de si mesma. Significa ser capaz de dizer, eu também quero uma vida própria. 2 meses depois, ela me disse que estava de mudança. Eu não tentei impedi-la. Eu só perguntei, você tem certeza desta vez? Você realmente pensou nisso? Ela concordou com a cabeça. Mãe, ela disse, você se lembra da casa em que Tiago e eu morávamos? Eu lhe dei um leve sorriso. Claro, eu desisti da minha parte. Deixe Tiago se preocupar com a hipoteca. Se ele quiser ficar, que fique. Quanto a mim, eu aluguei um pequeno apartamento perto da escola do Mateus. Nós vamos morar lá, de agora em diante, e você é sempre bem-vinda para nos visitar. Eu concordei com a cabeça. Eu não perguntei por detalhes. Sim, eu paguei por aquela casa, mas isso é passado. Remexer nisso só abriria feridas que finalmente tinham começado a curar. Às vezes, o verdadeiro acerto de contas não é perseguir o que lhe é devido, mas ver a dívida pelo que ela é, o devedor pelo que ele é, e ir embora para sempre. Eu a acompanhei, e Mateus até a porta. Eu os observei enquanto eles viravam a esquina e desapareciam. Eu acenei, e naquele momento não houve lágrimas, nem tristeza. Eu simplesmente fechei a porta, voltei para até a cozinha e preparei um bule de chá. A sala de estar voltou ao silêncio. Não estava vazia, apenas calma, porque desta vez o silêncio não era solidão. Era o espaço que eu finalmente havia reivindicado para mim. Olhando para trás, eu vejo claramente agora. Toda esta jornada nunca foi uma libertação com uma explosão dramática. Tratava-se de desatar suavemente cada nó apertado e emaranhado que a vida havia enrolado em mim. Não é de partir o coração, não é raivoso, é apenas libertador.
Abrir mão do controle, abrir mão da culpa, abrir mão do impulso automático de agradar, de salvar, de abandonar meus limites em nome de ser uma boa mãe. Eu não quero amor que conta pontos e não vou passar o resto da minha vida trocando paz por obrigação. Eu sei que ela vai encontrar dificuldades novamente e sim, talvez um dia ela volte e precise de ajuda. Se eu puder ajudar, eu ajudarei. E se eu não puder, eu direi não. Claramente, sem culpa, porque agora eu finalmente entendo. Eu não sou um caixa eletrônico. Eu não sou uma babá residente. Eu não sou a segunda chance que alguém precisa. Eu sou eu, uma mulher que se defende,